Então, agora está valendo, né? Está valendo. Nós estamos terminando aqui aquela parte da descolonização da África. Nós falamos sobre o todo, sobre os problemas acontecidos lá, certo? Sobre a colonização, agora a descolonização. Tá? Então, nós temos aí o século XX, né, com a grande descolonização da África. Então, alguns motivos levaram a isso. Então, a primeira coisa que está escrito aqui, quando se fala em decadência aqui da Europa, decadência da Europa, nós temos o quê? A Europa estava decaída por quê? Porque a Europa passa por duas grandes guerras, né? Os países enfraquecem. Nós temos aí a Primeira Guerra Mundial, onde, né, os países começaram a lutar uns contra os outros na Europa, uma guerra difícil, muitas mortes, guerra de trincheiras, né? Vocês já ouviram isso em história lá, né? Guerra de trincheiras demorada, né? E aí você tem muitas perdas também com a gripe, né? Aquela gripe terrível que foi a gripe espanhola lá, né? Influenza, né? Que matou mais pessoas na época lá do que a própria guerra. Então nós temos a gripe lá também enfraquecendo, matando uma grande quantidade de pessoas. Então a gente vai ter a Europa em decadência pela Primeira Guerra Mundial. Depois nós ainda temos a crise de 1929, né? Que foi uma crise bastante complicada também do capitalismo, né? Começa com o excesso de produção lá nos Estados Unidos, depois a crise se espalha para outros países, então isso aí também fez as coisas ficarem mais difíceis. E depois nós temos a Segunda Guerra Mundial, né? Começando lá em 39, lá assim, matando 52 milhões. Se liga aí, está com medo da pandemia. 52 milhões de pessoas, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, um número bastante expressivo aí, grande parte europeu. Então, o que acontece? Nós vamos ter, então, uma perda bastante grande de dinheiro, de população, de capacidade de produção industrial. Então, Europa em decadência. Vai a Europa, por acaso, os países europeus, eles vão colocar grande parte dos seus soldados, dos seus homens adultos e fortes, prontos para trabalhar, eles vão colocar para defender as colônias da África? Não. Eles vão chamar esses homens de volta para a Europa lá assim, para ajudar a reconstruir o país, né? E aí, é claro, enfraquece o domínio deles sobre a África e os africanos, percebendo isso, começam a se tornar independentes, né? Isso foi uma coisa boa para os africanos e foi ruim para a Europa, teoricamente. Então, depois, sentimento nacionalista, esse segundo momento. Sentimento nacionalista é o quê? O povo europeu, né? O povo europeu já está se distanciando, já está diminuindo a força de dominação contra a África e os africanos desenvolvem esse sentimento nacionalista. Antes era uma paixão pelo seu país, não, era pela sua tribo, né? Então, os caras tinham aquele amor à tribo, a nossa tribo tem que superar a outra tribo, alguma coisa nesse sentido. Agora não. Os países foram divididos, certo? Né? O continente foi dividido, no caso, em vários países, e nós temos aí agora o sentimento nacionalista. Antes, aquela pessoa amava a sua tribo, agora ele ama o seu país, né? Tem aquele sentimento assim, de dever, aquele sentimento de patriotismo. Nós vamos defender o nosso país contra os europeus, alguma coisa nesse sentido. Então, isso foi importante. E depois nós ainda temos a Guerra Fria, né? A Guerra Fria, quando esses países se tornam independentes, os americanos e o povo soviético lá vai influenciar muito na história da África. Por quê? Porque os soviéticos queriam que a ideia do sistema socialista se desenvolvesse pela África toda, entendeu? Se todos os africanos fossem socialistas, a União Soviética teria uma vantagem enorme, né, de ter expandido a sua ideia sobre uma parte do mundo que é bastante grande, e também eles poderiam trazer da África um monte de minérios, levar para a África produtos prontos, né, então fazer trocas importantes, né? E aí os Estados Unidos também querendo essa riqueza, querendo essa fatia do bolo, aí, digamos assim, os americanos também queriam influenciar a África toda com o seu capitalismo, né? Porque aí eles poderiam vender e comprar de todos os africanos lá, assim, né? Vender produtos caros, comprar produtos baratos e tal, os americanos teriam ganho na sua economia. Então, a Guerra Fria, né, vai fazer também com que essa descolonização aí se apressasse. Tipo assim, um país
que está sob o domínio de um país europeu, os americanos gostariam que aquele país se tornasse independente. Por quê? Porque dominar o governo daquele país era mais fácil do que dominar um governo da Europa. Tá? Então, seria interessante para os Estados Unidos, no caso, que esses países aí se tornassem independentes. Então, decadência da Europa, sentimento nacionalista, Guerra Fria, tudo isso aí vai somando para que os países africanos se tornem independentes, tá certo? Então, aqui nós temos 40 países afroasiáticos que conseguiram sua independência. Aqui nós temos o continente africano e aqui nós temos uma parte aqui, né, o subcontinente asiático aqui, né, nós temos independência da Índia, por exemplo, que na verdade era isso aqui tudo, né, em 1947, Paquistão, Bangladesh, isso aqui tudo era Índia, né? Então, quem comandava aqui era o pessoal da Inglaterra. Então, eles se tornam independentes. Não é nosso assunto é aqui África. Então, cada cor dessa aqui, né, era um grupo, né, um país aqui que tomava conta desse grupo de regiões aqui que mais tarde vão se tornar países. Tá? Então, nós temos aqui descolonização da África. Em 1956, 13 estados ficam independentes, né? Libéria, Etiópia e África do Sul. Né? Então, aí nós temos 3 regiões que se tornam países, né? E que agora para frente, esses países vão ter que ter o seu próprio administrador. Como é que fica isso agora? Qual africano vai dominar isso aí? Seria a força? Seria uma questão democrática? Nós ainda veremos ainda hoje. Certo? 1957, 1962, 29 países, né, 29 estados se tornam aí independentes, tá certo? Então, você vai ter mais países sendo formados aí no mundo. 1990, Namíbia, né, onde é que tem lá o deserto? Depois, Eritreia, 1993, esses aí são dos últimos países aí a se tornarem independentes. Só que aí, para que essa independência se consolide, para que ela fique firme mesmo, né? Então, para que ela fique firme mesmo, esse pessoal aí deveria começar a desenvolver agora o seu próprio governo, ter as suas instituições, né, se possível, né, instituições democráticas, né? O pessoal russo queria uma coisa, os americanos queriam outra coisa, então a gente vai ver como é que isso aí, né, se desenrola. Então nós temos aqui, né, as datas aí, né, de independência desses países aqui, tá certo? Então, alguns países independentes já bastante tempo depois, né? Nós temos aqui Angola, que nos interessa, que fala português, ex-colônia de Portugal, Angola, 75. Né? Do outro lado, Moçambique, falando português também, né? Então, colônia de Portugal. Né? Para quem não sabe, Portugal tinha colônias porque descia por aqui, ó, vinha em Angola, para ir lá para a Índia buscar especiarias. Então, domina aqui Angola, depois Portugal dá a volta ao sul aqui, para em Moçambique, perde Madagascar, que é o para em Moçambique, depois vai reto por aqui no Oceano Índico até chegar à Índia, né? Lá na Índia também, né? Algumas áreas lá, tipo Goa, né? Algumas áreas lá falando português também na época lá, né? Ainda existem resquícios de pessoas lá que aprenderam com os tetravós lá a falar português, e depois de lá os portugueses foram para o norte da Austrália, onde é que tinha um país lá que está lá até hoje, né? O Timor-Leste fala português, e depois subiam reto, né, chegando até a China, né, e lá na China, né, região de Macau, lá, algumas áreas lá também, o pessoal lá aprendeu português. Certo? Depois da China, eles foram obrigados a não falar português, houve aquela revolução chinesa lá e tal, muita repressão, o pessoal precisava de falar mandarim. Bom, voltemos à vaca fria, voltemos aqui para a África, tá certo? Que é o nosso assunto. Então, nós temos aqui, né, casos destacados. Letra A, primeiro caso, a Argélia, que a gente vai estudar aí. Agora, preste atenção numa coisa, e isso é importante. Quando nós destacamos alguns casos aqui na África, é porque você tem lá, né, um grupo lá de 55 países e depois da independência desses países, alguns deles tiveram uma história praticamente igual a do outro país. Não dá para você estudar e tentar pôr na cabeça a história de todos os países, tá certo? Então, ficaria muito difícil. Agora, nós temos alguns países aqui que tiveram características interessantes e talvez um país vizinho ali teve a mesma característica ou teve alguma movimentação parecida, né? Então, nós vamos estudar alguns casos, não todos os casos, tá certo? Então, primeiro aí que a gente está estudando, Argélia, conflito violento, 1 milhão de mortos. Quando se fala em 1 milhão de mortos assim, né, a gente tem uma quantidade enorme aí
né, a imensa maioria desse povo que morreu nessas revoltas eram negros lutando contra brancos lá, assim, certo? Estamos falando, né, de porcentagens absurdas. Às vezes você pode falar aí em 95% de negros mortos em relação a 5% de brancos, alguma coisa nesse sentido. Os brancos mais bem armados, né, negros lutando às vezes com facões, foices, pedras, né, e palavrões, né? Então era um negócio complicado lutar contra um grupo armado desse, mesmo que o grupo de brancos fosse menor, né? Então nós temos aí lutas importantes. Aqui, Frente Nacional de Libertação, né, que era o grupo que queria libertar a região da Argélia, mas esse grupo que Frente Nacional de Libertação, estamos falando de uma questão política, mas a massa de muçulmanos locais. Ou seja, existiam algumas áreas da África, o norte da África ali, já era islamizado nessa época aqui, tá certo? Ou seja, né, a religião muçulmana já tinha tomado todo o norte da África lá, inclusive já na época da colonização aqui no Brasil, existiam alguns escravos que vieram para o Brasil e eles falavam a sua língua original, certo? Sua língua original, e eles falavam também árabe, porque eles tinham aprendido, porque tem que rezar, né, fazer suas orações em árabe. E eles, muitos deles sabiam escrever em árabe. Ou seja, nós recebemos alguns escravos aqui que eram homens letrados, né, eram homens cultos, né, eles liam lá o Alcorão, alguma coisa assim, e às vezes, né, escreviam bem, e alguns senhores de engenho aqui no Brasil, eles aprendiam às vezes só o suficiente mesmo para fazer as contas lá do engenho, escreviam meio mais ou menos ali assim, então normalmente, né, o senhor de engenho era mais culto do que o escravo, mas acontecia que às vezes vinha para cá alguns escravos que eram mais letrados ou cultos do que o próprio senhor de engenho. Ele foi um homem preso, né, foi escravizado na África lá e depois foi comprado pelos portugueses e acabou chegando no Brasil, né? Então, isso aí não quer dizer que todos os escravos tinham a mesma condição, né, de desenvolvimento intelectual. Alguns eram muito cultos. Bom, voltando aqui, né, essa massa de muçulmanos aqui, norte da África, então todos eles, né, a Frente Nacional de Libertação, mais muçulmanos contra os colonos franceses, contra aquele grupo que veio tomar o país aqui e está agora colonizando, certo? Então, esses colonos aqui, porque eles usavam uniformes, o exército lá, e tinha coturnos pretos, né, os sapatos, né, coturno, que chama assim, eram pretos, eles eram chamados então de pés pretos, tá certo? Batalha de Argel, 1957, aqui, né, o confronto, né, mais importante deles. 1962, armistício de Evian. Né, a França reconhece a independência da Argélia sob o comando da Frente de Libertação Nacional. Né? Então, Ben Bella foi o líder desse grupo aqui, e esse líder, quando fala assim, não tenham na sua cabeça aí aquela ideia de que o Ben Bella era um cara eleito pelo povo, votação, esse tipo de coisa. Não era assim que acontecia. Era assim, quando eles faziam essas revoltas assim, sempre aparecia algum líder, né, que ele não é um líder porque ele quis ser líder ou então simplesmente porque ele obrigou as pessoas a aceitá-lo como líder. São algumas pessoas que aparecem a sua liderança, se essas pessoas aparecem e a sua liderança é uma coisa natural. Sabe quando todo mundo se reúne e uma pessoa domina a conversa, por exemplo? Uma pessoa ali lidera e fala, vamos para uma festa, vamos para um bar, alguma coisa assim, e todo mundo vai. Aquela pessoa na mesa ali, ele lidera, então existem algumas pessoas assim também dentro dessas revoltas. Todo mundo dizia agora, nós vamos fazer o quê? Ô fulano, o que você acha? E essa pessoa fala uma palavra e todo mundo vai atrás dela. Então, Ben Bella era desse jeito. Tá? É como se fossem vocês, quando vão apresentar algum trabalho, e o professor diz, vocês vão apresentar o trabalho aqui na frente. Pode ser um aluno só. Do grupo, todos os alunos apontam para um aluno especificamente, falando, você vai lá e apresenta, porque eu tenho vergonha, até sei a matéria, mas eu não vou não. Aí um aluno vai representar o grupo. E observem que todo mundo aponta para o mesmo cara. Então, isso aí é o quê? É uma liderança que é natural das pessoas, tá certo? Então, Ben Bella, né, liderando o pessoal da Argélia aí para a sua libertação. Depois, nós temos aqui a questão do Congo. Né, o Congo belga lá, é conhecido assim. O Congo
é um país bastante grande, onde passa lá dentro o Rio Congo, né? Então, por isso eles não, né? Então, aí depois nós temos então uma colônia da Bélgica, né? Rica em diamantes, ouro, né? Cobre e outros minerais. Até hoje se explora esse material lá, tá certo? Então, até hoje ainda temos essa exploração de minérios lá no Congo. E, e nós temos em 1960 a Bélgica concede a independência através de pressões populares, revoltas, né? Mortes e tudo, né? A gente vai ter essa libertação aí. Tá? Então, foi uma libertação, não foi pacífica, não. Presidente, quando fala concede aqui, sabe? Né? Concede porque foi forçado, o pessoal forçou a barra lá para se libertar. Presidente Joseph Kasavubu. Né? Então, preste atenção numa coisa. Nós estamos falando aqui de pessoas que foram colonizados por muito tempo. Então, esse aqui, Kasavubu, esse aqui é o nome, né, que ele trouxe da sua origem tribal. Né? Mas, já por causa da dominação, os primeiros nomes desses líderes eram nomes europeus. Tá certo? Observe que a gente ainda vai ter mais outros nomes assim, tá certo? Então, presidente Joseph, né, que não é um nome de tribos africanas de jeito nenhum. Depois o ministro, né, o primeiro-ministro lá, Patrice Lumumba. Né? Patrice, que também, é claro, né, se é uma colônia belga, você imagina, esse nome aqui é bastante comum no sul da Bélgica, lá, onde o povo fala, uma parte da população fala também francês, tá certo? O sul da Holanda também, uma parte fala francês. Então, Patrice é muito mais para ser belga do que para ser tribal, né? Lumumba é um nome tribal, um nome de origem da região lá, tá certo? Então, Movimento Nacional Congolês. Agora, presta atenção. Depois que eles se tornaram independentes, veio o que? A Guerra Civil, né? Katanga e Kassai, movimento separatista. Então, províncias ricas em minerais financiadas pelos belgas. Ou seja, quando a Bélgica concede essa independência aí, né, lá a Bélgica sabe que tem algumas áreas que são produtores de minerais, produtores importantes, e outras áreas não tem nada. Então, a Bélgica vai dar uma força para esse pessoal aí dessas áreas produtivas de minério, vai dar uma força para eles se separarem do resto do Congo, para eles poderem continuar minerando e vendendo para a Bélgica, às vezes mais barato, alguma coisa assim. Ó, nós ajudamos vocês a ficarem independentes, por isso vocês vão vender para nós produtos mais baratos, entendeu? Então, você tem uma guerra de um espaço do país contra outro espaço. Não era exatamente duas tribos lutando uma com a outra. Você vai ter aí um pedaço do Congo querendo se separar da outra parte. Né? Então, isso aí era uma guerra por território, não era uma guerra muito étnica, não. Certo? Então, 1961, né, assassinado o Patrice Lumumba. Então, esse aqui é o primeiro-ministro, foi assassinado, quer dizer, pior ainda a situação lá, né, provavelmente foi o outro grupo, alguma coisa nesse sentido. Em 1965, nós vamos ter uma queda aí do governo e nós vamos ter um golpe de Estado aqui, ó. O general Mobutu Sese Seko, pró-Estados Unidos, quer dizer, a favor dos Estados Unidos, capitalista no caso aí, né, torna-se o ditador e o país muda de nome para a República do Zaire. Então, antes chamava Congo, agora passa a chamar Zaire. Então, presta atenção, né, ele mudou porque, para o lado da tribo dele, né, normalmente, né, a língua original deles poderia dar um nome para o país mais adequado, segundo ele, né, que ele é o ditador, ele que manda. Então, vamos chamar o país de Zaire, né, e tal. Porque esse nome Congo aí não é de acordo com o que a gente acha que é certo, vamos mudar para Zaire. Então, o Mobutu Sese Seko, esse Mobutu aí, o que acontece? Ele se torna esse ditador apoiado pelos Estados Unidos. Lembra, talvez, de algum momento histórico que você já ouviu, né, o governo lá dos Estados Unidos dizendo que não podemos ter pessoas mandando, tendo poder num país que sejam ditadores, né? O país tem que ter um governo eleito pelo povo, tem que ter democracia. O governo dos Estados Unidos adora fazer esse discurso. Só que tem uma coisa, isso aí não é verdade. Os americanos não se importam com esse tipo de coisa, democracia em outros países, não. Então, eles se importam é o quê? Se o Mobutu, nesse caso aí, Mobutu Sese Seko,
Se ele ajudar os Estados Unidos, se ele vender produtos mais baratos, tá ótimo. Então, ele era ditador e apoiado pelos Estados Unidos. Tipo assim, ele vai tomar o poder, vai vender para nós produtos mais baratos. Nós podemos fazer contrato com ele de exploração, por exemplo, de ouro, minério de ferro, petróleo, o que tiver lá. Nós vamos fazer um contrato para explorar isso durante 30 anos. Depois, se ele sair, for depois, se ele morrer, não importa. Nós temos um contrato assinado para explorar tal coisa durante 30 anos. Então, os Estados Unidos realmente apoiam aquele governo que apoia os Estados Unidos. Se ele entrou pela força ou não, não importa. Os americanos têm um discurso totalmente falho, né, que o mundo inteiro tem que ser democrático, tem nada disso. Aqui no Brasil, eles apoiaram Getúlio Vargas, né, que era ditador lá no primeiro governo. Eles apoiaram a ditadura militar aqui no Brasil também, certo? Então, o que acontece? Né, nós temos aí o Mobutu mandando no país por muito, muito, muito tempo. Né? Nós temos aqui o golpe de Estado de 65. Quando foi 1997, olha a diferença, 65 e 97. 1997, Laurent Kabila, e aí lembra que eu falei dos colonizados? Kabila é o nome mais tribal dele, né? Laurent, muito mais francês, né? Muito mais belga aqui do que Kabila. Então, Laurent Kabila depõe Mobutu e o país voltou a adotar o nome de República Democrática do Congo. Por quê? Porque a nossa tribo lá, assim, a luta não é tanto tribal, não. Mas para o nosso lado lá, a gente acha que o nome Congo é mais certo. Então, volta a chamar Congo. Então, nós temos aí Laurent Kabila depondo lá o Mobutu, e aí depois o país volta a chamar Congo, né? Então, eu até comento com os alunos, tem uma brincadeira lá na ONU, dizendo que aquela plaquinha lá que tem o nome do país, é só você virar ela, no caso deles, né? Você vira ela assim, está chamando Congo, vira de novo, está chamando Zaire, porque já aconteceu essa mudança de nome aí, né? Talvez um dia, tomara que não, mas talvez um dia volte a chamar Zaire de novo, outro golpe de Estado e tal. E isso aí faz com que os países continuem pobres, eles ficam lutando entre eles mesmos, lá, se a população, guerra civil, morrendo milhões de pessoas, certo? O governo não tem tempo para pensar em desenvolvimento, melhoria das condições da população, então eles ficam lutando para se manter no poder, para não deixar o outro grupo tomar o poder, né? Então eles não têm tempo para pensar na grande massa de população, tá? Então esse é um dos motivos desse pessoal aí fica tão pobre. Então, agora, depois nós temos aqui a África Portuguesa. Quando a gente fala aqui em África Portuguesa, nós temos o quê? A África Portuguesa, nós temos aí o Congo, né? Perdão, nós temos a Angola, que eu estava falando do Congo agora. Nós temos Angola e Moçambique. Angola, né, citar aqui um exemplo aqui, nós vamos citar Angola aqui como exemplo, é um dos casos separados aqui, sincero. Então, Angola, ela vai ter uma história interessante com reflexos dessas guerras até hoje, por isso a gente destaca aí, tá certo? Então, a África Portuguesa, como é que ela se tornou independente? Na África, os países africanos que eram colônias de Portugal. Em 1974, nós vamos ter a Revolução dos Cravos em Portugal, se liga aí. A Revolução acontece em Portugal para a derrubada do presidente Salazar, certo? Então, esse era um ditador e o pessoal faz uma revolução para derrubar o presidente. Quer dizer, nós vamos tirar o presidente e vai colocar lá agora no governo uma outra pessoa. Não tem como fazer uma eleição tão depressa. Então, nós vamos colocar uma outra pessoa lá, mas o Salazar não pode continuar. Então, nós temos aí uma revolução para tomar o governo em Portugal. Agora, se o país está com uma revolução acontecendo, né, você vai tirar os soldados que estão espalhados pela colônia, seja Moçambique, Angola ou outro lugar. Nós vamos trazer para Portugal. Nós precisamos dos homens aqui. Então, os países africanos lá, que eram colônias de Portugal, eles percebem que Portugal não tem mais aquela força militar contra eles. Então, é um momento deles se tornarem independentes. Né? Você tinha que, nessa região aqui, por exemplo, né, digamos que eu esteja em Angola, na nossa região aqui, nós tínhamos 3 mil soldados, né, comandando essa área aqui, e agora nós temos 500 soldados.
né, nós estávamos pensando em fazer uma revolta contra 3.000 soldados, agora só tem 500. Então, nós vamos fazer uma revolta e nos libertar de Portugal. E assim eles fizeram, né? Portugal tem a sua revolução dos cravos, e enquanto isso, a África, né, as colônias lá ficam, digamos, desprotegidas e elas se tornam independentes, aproveitando esse momento, tá certo? Né? Quando eu trabalho com esse material com os alunos, né, às vezes eu cito para eles uma. Deixa eu marcar um tempo aqui. Eu cito para os alunos uma questão que é interessante, né? Uma questão que é interessante é quando a gente fala sobre essa. Só um minuto aí. Quando a gente fala sobre essa revolução dos cravos aqui, é uma característica, né? Uma curiosidade. Quando eles iriam começar essa revolução, talvez uma cidade demorasse a se comunicar com a outra, que começou a revolução, os soldados se organizassem ali. Então, eles tinham que começar a revolução no país inteiro ao mesmo tempo, para surpreender os soldados de lá. Então, como é que eles fizeram? Eles combinaram entre eles, quando em uma determinada rádio, eu estou falando rádio, que era comum para eles lá, nós estamos falando de 1974, quando uma determinada rádio tocar aquela música, é o início da revolução, certo? Então, isso é uma curiosidade, eu não sei se o pessoal aí sabia, né? A hora que tocar aquela música, todo o país vai entrar na revolta contra o governo e vamos surpreendê-lo, o governo não vai ter nem como respirar, entendeu? Nós vamos entrar com tudo, todas as cidades revoltosas ao mesmo tempo. Então, toca-se a música e começa a Revolução dos Cravos, né? Foi bem uma curiosidade. Aí, nós temos aqui Angola, 1975, né? Então, estamos falando da colônia portuguesa, Angola, 75. 74 é o quê? Revolução dos Cravos. 75, independência. Tratado de Alvor. 1975 até 1992, Guerra Civil. Porque, no caso lá da Angola, nós tínhamos duas tribos, né, importantes, duas tribos fortes lá assim, e agora nós temos um país. O país tem que ter um governante, um presidente. E quem é que vai ser o presidente? É da minha tribo ou é da outra tribo? Então, é claro que eles iam brigar entre eles. Nós temos aqui dois grupos, né, dois grupos aqui disputando poder. Um é o MPLA, né? Então, o que acontece? É o Movimento para a Libertação da Angola, né, e tal, e o outro, eles chamam de União de Libertação e tal. Eles falam isso, sim, e é interessante que se você olhar esses nomes, né, desses grupos, todos eles querem a libertação de Angola, querem desenvolver e tal, podem se juntar, parece que tem o mesmo objetivo, mas não, nós vamos nos matar, tá certo? Então, esse MPLA aqui, a gente fala MPLA, se for ler só as letrinhas assim, mas normalmente, palestras e tudo, o pessoal faz igual lá em Angola, a gente emenda tudo e fala MPLA, né? E o outro é o UNITA. Então, o MPLA era socialista, né, mais para o lado de ser apoiado pela União Soviética, né, e tal, com o Agostinho Neto aí no comando. A UNITA era mais capitalista com Jonas Savimbi, né? Então, o que acontece? Esse grupo aqui mais capitalista. Então, nós temos aqui a sequência. José Eduardo dos Santos, do MPLA, assume a presidência, né? Então, nós temos o quê? José Eduardo dos Santos agora no poder, mais para o lado socialista. O acordo de paz é desrespeitado, fizeram um acordo de paz entre eles, mas é desrespeitado pela UNITA, e eles continuam, né, a brigar entre eles, e a guerra segue até 2002. Então, se liga aí, aqui no slide anterior, está falando aqui, 1975 com a independência até 92. Depois, o que nós temos? Começa o governo, então, de Eduardo dos Santos, mas aí a UNITA não aceita isso e volta à batalha, volta a lutar contra aquele grupo do MPLA, que agora é governo. Então, essa guerra vai até 2002. Então, você vai ter aí quase 30 anos de guerra, ou praticamente 30 anos, que depois de 2002 ainda tiveram muitos atritos. Você vai ter 30 anos de guerra, onde o país atrasa o seu desenvolvimento e, inclusive, anda para trás, né? As cidades que estavam relativamente organizadas lá enquanto eram colônias de Portugal foram destruídas por bombas, né? E lá em Angola, eles colocaram uma grande quantidade de minas no chão, então o pessoal tinha muita dificuldade de pisar numa mina daquela, explode, o pessoal pode morrer, certo?
Então, a infraestrutura do país é completamente arrasada, condições de saneamento básico e higiênicos ficam precárias. Né? Aí depois nós temos o quê? A Nigéria, né? Ex-colônia inglesa, 1960, independência concedida, foi bem mais tranquilo. Crescimento do nacionalismo, 1967, 70, Guerra de Biafra. Aqui é o quê? O sul da Nigéria tem uma região lá que é rica, produz muito petróleo e tal, e o resto aqui em cima, aqui, mais ao norte, é muçulmano. E esses muçulmanos querem mandar no país todo e liderar o país com as leis da igreja muçulmana. E esse pessoal daqui é animista, não aceita isso. Além disso, eles têm as maiores reservas de petróleo. Então, 1967, 70, que é de Biafra, ou seja, a tentativa de fazer o Sul aqui virar outro país, chama Biafra. Né? Mas isso aí não deu muito certo, não. Morreu gente pra caramba, né? 2 milhões de pessoas, e essa tentativa não deu certo. Né? Província separatista, rica em petróleo, rivalidades étnicas, né? Então os Biafra aqui contra uma outra etnia aí, né? Majoritária nigeriana. Então, nós temos 2 milhões de mortos, 2 milhões num país desse tamanhozinho. 2 milhões de mortes é uma quantidade de mortes bastante grande para resolver quem é que vai mandar no país. Né? Então, unidade política precária prejudicada por rivalidades étnicas. Né? Então, depois a África do Sul é uma coisa meio diferente, né? A exceção lá da África do Sul, né? O tipo de governo que eles fizeram depois foi o seguinte, né? Independência que em 1910, União Sul-Africana, ingleses e africanos. Né? Então, aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter essa união desses grupos aí africanos aqui. Eram pessoas que eram de outros, originários de outro país, né, que foram para lá, mudança de domínio da região lá, né, franceses, alemães, holandeses. Né? Então, esses países oficialmente saíram, mas deixaram lá muita população, muitas pessoas lá. Né? Então, aí eles vão formar esse grupo, chamado de africano, e vão ser apoiados lá pelos ingleses, vão dominar isso aí, tá certo? Então, nós temos lá na África do Sul leis segregacionistas, ou seja, hegemonia dos brancos e separação total de brancos e negros. Né? Então, os brancos trabalhavam num certo tipo de emprego, de trabalho, ganhavam mais, trabalhavam menos, sei lá, mais organizado, trabalhos mais sofisticados. E os negros ganhavam pouco, trabalhavam só em trabalhos mais duros, aqueles trabalhos que o branco realmente não quer fazer. Né? Depois, 1948, oficialização do apartheid. Então, a separação mesmo. Nós temos uma lei que separa brancos de negros, tá certo? Então, aí nós vamos ter o seguinte, criação de bantustões, ou seja, os negros têm que morar aqui e os brancos aqui. Né? Então, você que é negro daquela tribo tem que ficar lá, não vem para cá não, vai arrumar briga com a outra tribo. Né? Então, criação de bantustões, separações. Como as pessoas moravam num lugar e tinham de nascer e se criar e ficar ali o tempo todo, parecia, né, que era um sistema de servidão, né, parecia uma Europa medieval, assim, ou até antes disso. Né? Então, aí nós temos o quê? Né, o Congresso Nacional Africano, a organização negra, né, que liderou a resistência contra o apartheid, né, Nelson Mandela. Desobediência civil bastante grave, vamos lutar contra essa pressão dos brancos contra nós, alguma coisa nesse sentido. Então, nós temos aí o massacre de Sharpeville, né? Então, nós temos aí 69 negros mortos, 62, o Nelson Mandela é preso. Depois, 80, as campanhas internacionais, pressão, né? 1984, revoltas, para acabar com essa lei que separa isso aí, certo? Eles conseguem acabar com essa lei. Né? E aí, Frederic de Klerk assina, né, o fim da lei segregacionista e o Nelson Mandela é libertado. Pouco tempo depois, né, ele pode ser candidato a presidente, ele é candidato a presidente da África do Sul e ganha as eleições, se torna o primeiro presidente mesmo do país, África do Sul, agora consolidado, presidente negro, no caso. Né? Consequência da ocupação, a África perde essa quantidade enorme de produtos aí, ele vai para os Estados Unidos e Europa. Então, essa charge aqui fala bem sobre isso, tá certo? Então, nós vamos parar agora essa gravação aqui e eu vou passar para vocês um exercício. Agradeço a atenção de todos, tá certo? E até a próxima.